Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Olá, sejam todos muitíssimos bem-vindos. Eu sou o professor Marcelo Vargas e estamos aqui para mais uma aula do nosso grupo de estudos e degustação de vinhos. E hoje vamos falar sobre uma uva que muito é amada, por muitos é odiada e que vira um grande debate aqui no Brasil sobre a nossa queridíssima uva Carmener. Carmener é uma uva, já vou antecipar para vocês, tá? Ela é uma uva de extremos, né? Ela é uma uva aí de dois mundos. Ela é uma uva de dois mundos que eu falo produz vinhos incríveis e produz muito vinho meia boca, tá? Vamos ser sinceros, ela faz muito vinho meia boca. Ela é uma uva que as pessoas de modo geral, né, acabam criando um preconceito e muitas vezes esse preconceito sobre a Carmener é sem conhecimento. Por quê? Porque Carmener também produz grandes vinhos, bons vinhos, e até vou passar umas dicas para vocês hoje. Eu gosto de Carmener, mas também posso dizer para vocês que tem muitos vinhos ruins feitos de Carmener, tá? Ela faz vinho ruim acima da média, muitas vezes, certo? Principalmente aqueles vinhos chilenos mais baratos, né? Vem muito vinho meia boca pro Brasil. Então isso a gente já pode se preparar para isso, tá? Vai acontecer mesmo, ok? E até para hoje eu fiz a proposta para vocês, porque eu vou provar um vinho com Carmener com vocês aqui na aula, e eu tinha feito a proposta para vocês me ajudarem a escolher um vinho para provar, né? E foram duas propostas para vocês me ajudarem a escolher, que era o Vértice da Ventisqueiro, que é uma vinícola super importante do Chile, que é um corte com mais ou menos 60% de Carmener e 40% de Syrah. Então a proposta era um Carmener em corte, ou Casa Silva S7, que é esse vinho aqui, né? Casa Silva S7, que é um single vineyard, um vinhedo único da Casa Silva, que é outro produtor super importante do Chile. Mas esses vinhos, e aqui o Casa Silva 100% Carmener, que foi o que voltou, né? Foi o que foi mais votado, né? Pra gente provar, então vamos provar esse vinho hoje da Casa Silva, que é o 100% Carmener. Eu acabei de servir uma dose aqui dele, com Coravã, né? Tá aqui atrás, né? Aqui, ó, tacinha, vocês podem ver. E a gente vai provar ele daqui a pouco. Mas antes vamos fazer uma introdução, né? Vamos entender um pouquinho mais o que a Carmener aporta para os seus vinhos e quais são essas dificuldades e tudo mais. Lembrando que aqui nos comentários vocês podem trazer perguntas, podem colocar aqui nos comentários, eu estou acompanhando vocês aqui o tempo inteiro, tá? Então vocês podem trazer perguntas, interação e tudo mais. Mas vamos lá, vamos começar a entender essa uva amada e odiada. E as pessoas me perguntam, e tu, se tiver que escolher, você ama ou você odeia Carmener? Eu nenhum nem outro, tá? Eu gosto de alguns vinhos, tem alguns vinhos bem interessantes e tem muito vinho mais ou menos, tá? Tem muito vinho mais ou menos de Carmener. E mais do que isso, a gente sabe que o Chile, ele sofre com oscilação de safra. E a Carmener também vai sofrer com oscilação de safra, mais do que outras uvas inclusive, tá? Ela não é uma uva fácil. Mas vamos lá, vamos começar a entender um pouquinho da Carmener, tá? Alguns pontos importantes. Ela é uma uva e já começo a antecipar para vocês que ela naturalmente ela tem muita nota herbácea. Ela tem esses compostos de metoxopirazinas, que são compostos que remetem a aromas herbais. E esses aromas herbais é um dos grandes desafios da Carmener. Ela é uma uva muito tardia. É uma uva que precisa precisa amadurecer bem e não só amadurecer bastante, ficar bastante tempo na videira, mas precisa que o local tenha a sua composição de terroir adequada, porque mesmo em locais mais quentes, onde poderia amadurecer mais tempo e tudo mais, muitas vezes a Carmener não amadurece bem. Então não é só calor, ela é uma uva difícil, tá? Mas tende a fazer vinhos um pouco mais estruturados, vinhos um pouco mais potentes, vinhos um pouco mais intensos, mas ela tem algumas vantagens, que é
uma vantagem que nós brasileiros gostamos muito, o perfil do consumidor brasileiro gosta muito. Ela tende a fazer vinhos com uma boa intensidade de tanino, uma boa quantidade de tanino, mas esses taninos mais macios. E alguns pontos importantes, aonde a Carmenère é plantada. Claro que hoje a região, ou o país mais importante da Carmenère no mundo é o Chile. E a gente vai contar essa história, né, esse resgate do Chile com essa uva. E tem dois momentos importantes de resgate do Chile com a Carmenère. Tem um que aconteceu a partir dos anos 90, quando ela é redescoberta no Chile. Ela era bastante plantada já, mas não era valorizada e mal sabiam que era essa uva. E vai ter um segundo momento que a gente está vivendo agora, que é um novo perfil de Carmenère. Tá? Vou contar isso para vocês aqui na aula. Depois a China é um país produtor importante com essa uva, tá? Vou contar para vocês. A França, que é onde ela nasce, na Argentina, no próprio Brasil tem alguns vinhedos de Carmenère e tudo mais, tá? Então qual é o perfil de Carmenère de modo geral, que a gente vai passar um pouco hoje? Ela tende a fazer vinhos com muito caráter de fruta preta, ela precisa amadurecer bastante, ela é uma casta tardia, tá? Então ela precisa ficar mais tempo e ela é colhida mais tarde, precisa ficar mais tempo no vinhedo. Só que muitas uvas tardias, principalmente dessa família, desse agrupamento que a Carmenère faz parte, conforme vai amadurecendo bem, vai perdendo esse aroma herbal. A Carmenère dificilmente perde esse aroma herbal. E aqui está um dos grandes desafios dela. Tá? Ela tem alguns grandes desafios. Primeiro, já podem anotar aí. Tá? Primeiro grande desafio, os aromas herbais. Os aromas relacionados com coisas verdes, né? Alguns chamam de aromas verdeais, tudo mais. São aromas relacionados com herbais, com ervas, que muitas vezes não amadurecendo bem, esse aroma predomina e remete a alguma coisa não tão interessante, como alcaparra, pimentão verde, e esse aroma fica em excesso, sobrepõe todos os outros perfis de aroma. Mas ela também tem outros perfis de aromas interessantes, principalmente nos bons vinhos, que esses aromas frutados, ela tende a fazer vinhos bem frutados, principalmente aroma de frutas pretas. Esses aromas remetendo a alguma coisa especiada, alguma coisa também de tabaco, chocolate, às vezes café, aromas de tostas, empireumáticos e tudo mais. Então ela pode fazer um vinho com uma boa complexidade, mas principalmente ela tende a fazer vinhos com uma boa intensidade, ou seja, vinhos intensos de modo geral. Ok? Bom, já comecei a falar, né? Não é uma uva fácil. Dica, atenção aos aromas herbais, porque esses são difíceis de se lidar, tá? Esse é um ponto importante. Mas vamos lá, tem alguns grandes vinhos de Carmenère no mundo, principalmente, que é o país principal, é o Chile. Chile hoje é o grande centralizador de Carmenère. E a gente vai ver que ela nasce lá na região de Bordeaux, volta ali de Bordeaux, da Aquitânia, vou mostrar para vocês daqui a pouco também. Mas não é lá que ela vai se desenvolver bem, né? Inclusive, ela vai ser deixada de lado com o passar do tempo nessa região para outras uvas que eles consideram mais interessantes. E no Chile, ela vai ganhar um protagonismo. Então, a gente vai ter grandes vinhos que são seguidamente referenciados, né? Purple Angel, da Vinamontes, o Herência, que é da Santa Carolina, o vinho ícone da Santa Carolina, Casa L'Apostoli. De modo geral, Terrúneo, né, e Carmim de Pelmo da Conte-Toro, Grey da Ventisqueiro, né? Então tem vários produtores super importantes aqui que trabalham com essa uva. E trabalham, aqui estamos falando de Chile, tá? E trabalham em diferentes níveis de produção, que a gente sabe que todo produtor, ele tem diferentes perfis de produção. Ele tem dos vinhos mais econômicos, mais baratos de entrada, até vinhos referenciados, que a gente chama de vinhos ícones. Então, os produtores, de modo geral, ele tem várias linhas. E os bons produtores, de modo geral, eles produzem bem em todas essas linhas, guardadas suas proporções e limitações. Né? A gente sabe que um vinho... Preço não é sinônimo de qualidade. Mas a gente sabe, por exemplo, que um vinho que custa R$50, dificilmente vai ter o mesmo perfil de intensidade, complexidade, que um vinho que custa 300. O vinho que custa 300 provavelmente foi melhor cuidado, foi melhor feito. Até por isso que tem preços diferentes também. Então o Chile é a grande referência de Carmenère no mundo. Mas já vou antecipar para vocês, antes da gente falar de Chile, a gente vai falar do perfil da uva primeiro. Antes da gente falar de Chile, tá? Já vou antecipar. Carmenère não é a uva símbolo, não é a uva ícone, a uva emblemática do Chile. Por favor, quem é aluno do Marcelo,
tá? Quem é aluno do professor Marcelo Vargas, eu assim, ó, eu vou deserdar vocês. Eu vou deixar de guiar vocês nesse mundo dos vinhos se vocês disserem que Carmenère é a uva ícone, a uva emblemática do Chile. Não é, tá? Não falem isso, ok? Não falem isso, meus alunos queridos. Carmenère não é a uva emblemática do Chile, mas é uma uva importante lá, tá? Mas longe de ser a uva emblemática, ok? A uva emblemática do Chile ainda é a Cabernet Sauvignon, a uva mais importante. Mas os melhores vinhos chilenos, de modo geral, são cortes à base de uvas bordalesas, tá? O famoso corte bordalês, tá? Não é, Carmenère não é a uva ícone do Chile, não é a uva emblemática do Chile, não, pelo contrário, tá? O Chile está cada vez mais mudando o perfil de produção e como lida com essa uva. Mas não vou negar para vocês que o Chile tentou dar uma valorizada em excesso nessa uva, tá? Mas eu conto quando a gente chegar lá para falar de Chile. Vamos avançar. Primeiro, da onde surge a Carmenère, a qual família ela pertence e tudo mais. E até vou trazer aqui para vocês um gráfico, porque para é bom a gente se situar, né, nessas referências aqui, da onde ela surge. E ela pertence a um agrupamento, a Carmenère, que está aqui, ó. Ela nasce na França, tá? E aqui a gente tem o nosso mapinha da França, tá? Vocês estão vendo aqui tudo marcadinho em branco, tá? Aqui onde eu estou apontando para vocês, tá? O mapa da França e as suas principais regiões. Então, vocês estão vendo aqui colorido, né, dentro desse mapa, as regiões francesas mais importantes. E aqui, ó, vocês estão vendo aqui embaixo, marcadinho em rosa e do ladinho em roxo, ok? Que tá aqui bem perto escrito França, né? França regiões, que é aqui, ó. Vou botar aqui com o dedo para vocês verem, tá? Aqui, ó, tá? Que é a região, rosinha é a região de Bordeaux e do ladinho, em roxinho, é a região do famoso sudoeste da França. Que durante muito tempo foi até mais importante que Bordeaux, tá? Mas Bordeaux sempre foi uma região com uma valorização maior e sudoeste fica a sombra de Bordeaux, porque Bordeaux tem o porto, então escoa muito mais fácil a produção, tá? E hoje, com certeza, o sudoeste é muito menos valorizado há muito tempo que Bordeaux. A Carmenère nasce aqui, ó. É aqui que ela nasce. Na bacia da Aquitânia, provavelmente aqui em Bordeaux ou na região do sudoeste da França, que está aqui do lado. Então ela nasce aqui. É aqui que vem a Carmenère, dessa região. E não à toa que a Carmenère faz parte do corte bordalês. Carmenère é uma uva autorizada no corte de vinhos tintos em Bordeaux. Uma das 6 uvas autorizadas. Agora entraram mais algumas que estão nos vinhos de entrada em algumas regiões para teste. Mas as 6 clássicas, Carmenère faz parte. Ela nasce aqui nessa região. E ela é uma uva importante nessa região, tá? E mais uma coisa, vamos voltar aqui para a aula, para a apresentação. A Carmenère, ela pertence a um agrupamento chamado Carmenette. E essas Carmenettes nada mais são do que descendentes da nossa queridíssima uva Cabernet Franc. A Cabernet Franc dá origem também à Carmenère. Então, muito provavelmente ainda tem um debate aí entre alguns pesquisadores dizendo qual é o cruzamento. O certo é, Cabernet Franc dá origem à Carmenère. Mas qual é a outra uva? Provavelmente, inclusive a Jancis Robson diz que com o exame de DNA no seu livro, né, no Grinding Grapes, que é a Cru Cabernet. Né, tem algumas outras teorias aí de alguns estudiosos, mas com certeza a Cabernet Franc é uma delas. Então a Cabernet Franc ela é super importante porque a Cabernet Franc vai dar origem a Cabernet Sauvignon, a Cabernet Franc vai dar origem a Merlot, ou seja, a Cabernet Franc é uma uva importante. Todas essas uvas estão num agrupamento, certo? Que são num agrupamento que se chama de Carmenette. É como se fosse um agrupamento de uvas que nascem em um determinado área, que são autóctones de uma determinada área, e que se desenvolvem ali. Né? A Cabernet Franc, provavelmente, ela não tenha nascido nessa região. Provavelmente ela vem ali do norte, do extremo norte da Espanha, que é muito próximo de Bordeaux. Provavelmente. Né? Provavelmente ela vem ali do País Basco. Mas isso ainda não é comprovado. Tá? Isso não é 100% comprovado ainda. Mas ok. Mas a Carmenère é filha da Cabernet Franc. Então ela nasce nessa região do Gironde, que eu mostrei para vocês no mapa. E ela é citada a primeira vez, aqui algumas referências importantes, tá?
ela é citada a primeira vez lá em 1700, no começo de 1700, em Bergerac. Bergerac onde é? No sudoeste, ali bem do ladinho de Bordeaux, já não pertence mais à região de Bordeaux, mas ao sudoeste francês. E ela é citada com essas referências de Carmenet, de Carmener, então essas referências, e muito provavelmente essa citação que vai dar origem ao nome da Carmener é por causa da coloração, muito provavelmente das suas folhas, que quando vai perdendo aquela coloração verde, em vez dela ficar uma cor mais puxadinha para um dourado, para um amarronzado, ela ganha essa cor carmim. Olha aqui as folhas dela. Olha que bonitinho, né? Olha aqui na imagem, ó. As folhas da Carmener depois que ela foi colhida. Então ela ganha essa coloração. Então tem duas teorias, dizendo que a referência à Carmener vem ou da cor do vinho, que é um vinho que é um pouco mais vermelho, puxado para o intenso, né? Aquele rubi muito intenso. Ou provavelmente por causa das folhas. Porque a maioria das videiras, as folhas, quando elas perdem a sua coloração verde, que elas estão, né? Elas entram no outono, elas ganham aquela cor mais puxada para um amarronzado, para um dourado, e não essa cor avermelhada. E a Carmener tem essa cor. Então, provavelmente essa referência de carmim, ou a cor do vinho, ou as folhas. E ela pertence, e não à toa, ela é muito utilizada em corte, porque ela pertence a esse agrupamento que nasce, que tem origem na região de Bordeaux, ali naquela área. Que é aqui, ó, voltando ao mapa da França. Então a gente tem esse agrupamento aqui, chamado das Carmenet, que vão estar envolvidas essas uvas. Que vão estar envolvidas, né, dentro desse agrupamento, e não à toa muitas dessas uvas pertencem ao corte bordalês, como por exemplo, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, a própria Malbec, por mais que a Malbec tenha nesse outro agrupamento aqui do lado, mas pode ver que esses agrupamentos se convergem aqui, né? Malbec tá aqui nessa referência das cotas, mas Malbec também pertence ao corte bordalês. E a própria Carmener. E essas uvas são as 6 autorizadas, né, no corte bordalês clássico, junto com a Petit Verdot. Então elas nascem aqui. Então na bacia da Aquitânia, Bordeaux tá aqui, ó, gente. Bordeaux tá aqui. Né? E aqui depois já começa o sudoeste da França. Então ela vem daqui dessa área. Por mais que alguns muitas vezes citaram ela em outras regiões. Mas tem uma coisa interessante da Carmener. Ela é redescoberta, ela é realmente confirmada que ela é uma outra variedade há pouco tempo. Durante muito tempo, ela é confundida em vários países com duas outras uvas que pertencem a esse agrupamento, que é a Cabernet Franc e a Merlot. Então, no Chile, durante muito tempo, ela é confundida com a Merlot. Inclusive, os chilenos achavam que era um clone de Merlot chamado Merlot Noir. Né? E alguns até tem algumas referências, tipo, eles chamavam de Merlot chileno, né? Chilen Merlot, mas principalmente como Merlot Noir. Eles achavam que era um clone de Merlot. Mas em outros países, como por exemplo nos Estados Unidos, ela era confundida com a Cabernet Franc. No norte da Itália, ela era confundida como Cabernet Franc, principalmente ali na região do Friuli. Inclusive na China. A China planta muito essa uva. E até tem um debate importante que os chineses dizem que não é Carmener. E todos os estudiosos, a maioria dos grandes estudiosos, falam que ela é a Carmener, que é a mesma uva, que na China eles chamam de Cabernet Grenache. Então, a China planta muito essa uva. Tanto que a China é um dos maiores produtores de Carmener. E os chineses dizem que não é. E os estudiosos dizem que é. Eu lembro que os chineses têm uma cultura própria, né? Um pensamento próprio aí. Mas bacana. Então ela é muito confundida. Inclusive em muitos lugares ainda é confundida. Mas essa confusão, o que fez que muitos lugares deixassem essa uva de lado? Por exemplo, que era um clone menos interessante. Inclusive no Chile. E aqui tem uma história interessante no Chile, porque ela é considerada, então, um clone de Merlot. Só que um clone de Merlot mais tardio, que faz uvas não tão interessantes e tudo mais. Bem desvalorizado, inclusive. Mas faz um clone de Merlot, inclusive, porque eles chamavam de Merlot Noir, porque a gente sabe que Merlot não necessariamente faz vinhos com tanta cor. Algumas áreas faz, né, com a própria região do Pomerol, lá em Bordeaux.
Mas na maioria do mundo, principalmente em regiões mais frescas, a Merlot não é uma uva que faz vinhos com tanta cor, faz essa intensidade de cor normalmente média, subindo um pouquinho. A Carmenère faz vinhos com muita cor. E mais do que isso, muitas vezes, e principalmente no Chile, tinha que se deixar a Carmenère muito tempo, né, na videira, fazer até uma sobrematuração para ela perder um pouco seu caráter herbal. Não se tinha um bom entendimento sobre essa uva. E mesmo assim fazia vinhos pouco interessantes de modo geral. Ou fazia vinhos com muito caráter herbal, porque colhiam não tão madura, ou se deixava amadurecer demais a uva, se colhia a uva sobremadura, só que aí já tinha perdido muito da acidez, fazia vinhos normalmente muito alcoólicos, com muito caráter de fruta sobremadura, aquelas aromas de compota, geleia, e fazia um vinho menos interessante. Então fazia vinhos não tão interessantes para um lado e não tão interessantes para outro. Mas ainda se achava que era um clone de Merlot. Em 1994, um grande ampelógrafo, chamado Jean-Michel Bouchicot, ele vai ao Chile para um congresso e um dos seus alunos, que está estudando, fazendo um intercâmbio lá no Chile, um aluno francês, Jean-Michel Bouchicot, ele é um ampelógrafo da região, inclusive da universidade, ele é professor da Universidade de Montpellier, na França, que é um outro centro de enologia muito importante, né, que fica ali no Languedoc-Roussillon. E ele tinha alunos fazendo intercâmbio no Chile. Então ele vai, e esses alunos, um dos alunos dele leva ele para conhecer os vinhedos da Vina Carmen, que é uma vinícola ali no Maipo. Fica do ladinho da Santa Rita, uma do lado da outra. Acho que elas pertencem ao mesmo grupo hoje, se eu não estou enganado. Que é muito legal de conhecer. As duas vinícolas são bem bacanas, tá? Fazem vinhos muito legais. E aí ele tá mostrando os vinhedos, falando, aqui a gente tem esse clone de Merlot. E o Bouchicot falou, não, peraí, isso aqui não é Merlot. Isso aqui provavelmente é uma uva que está pouco plantada no mundo hoje, praticamente não existe mais, chamada Carmenère. Que aí tem duas historinhas legais, que eu vou contar para vocês. Porque a Carmenère, ela tem origem lá na França. E quando as famílias francesas trazem os clones de uvas francesas, que o mundo chama de uvas internacionais, e essas uvas do corte bordalês clássica, né? E leva para o Chile a Cabernet Sauvignon, a Merlot, a própria Cabernet Franc, e leva a Carmenère também. Só que o que acontece? A gente tem em Bordeaux sofreu muito com o ataque da filoxera. Filoxera foi aquele pulgão maldito, que ele é um pulgão desgraçado, que assombra o mundo até hoje, que no final dos anos 1800, começo de 1900, devasta os vinhedos em boa parte da Europa. E Bordeaux é uma das regiões mais atacadas. Então os vinhedos de Bordeaux foram praticamente extintos. E aí o que acontece? Quando eles aplicam a técnica do enxerto, da enxertia, para combater a filoxera, eles têm que replantar os vinhedos de Bordeaux. Inclusive conta a história, né? Contam alguns. Os bordaleses não gostam muito dessa história, tá? Mas conta a história que muitas dessas uvas que foram replantadas em Bordeaux, alguns clones vêm do Chile. Alguns contam que isso não é bem verdade, que os clones estão ali, né? Principalmente na região do Sudoeste e outras regiões, que não voltam com as famílias francesas que levaram, trazem clones de novo para replantar em Bordeaux. Mas o certo é que Bordeaux é replantado, seja uma história ou outra verídica. Só que quando Bordeaux, e aqui as duas histórias, tá? A história que o Chile conta, que é uma história bem lúdica, bem bacana, inclusive, tá? Porque aí redescobrimos a Carmenère, que foi uma uva que foi extinta na região de Bordeaux, e Bordeaux perdeu essa uva, e aqui reencontramos ela no Chile, e por isso que o Chile tenta dar um impulsionamento para essa uva, porque é uma uva que realmente quase não é mais plantada. A história que dizem que é a verdadeira. Quando Bordeaux vai ter que replantar os seus vinhedos, Carmenère é uma uva que é a mais difícil. É uma uva muito tardia, uma uva que não amadurece bem. Gente, Cabernet Sauvignon em Bordeaux já não é todas as áreas que ela consegue amadurecer. Só em áreas onde tem o solo mais adequado, né? Esse solo com uma melhor drenagem, chamados solos quentes, com pedra, com areia. Outros solos ela tem dificuldade. Então o que dizem que aconteceu na verdade foi que quando replantaram os vinhedos em Bordeaux, preferiram não replantar a Carmenère, porque ela é uma uva desgraçada, ela é uma uva difícil de amadurecer. Então Bordeaux preferiu não replantar essa uva. Então tem essas duas histórias, né, que o Chile conta e que parece que realmente é verdade. E Carmenère é uma uva difícil, tá? Ela não é uma uva fácil.
Por quê? Porque ela é uma uva tardia, precisa de muito amadurecimento, não é uma uva fácil. E aí vou contar para vocês, que é o que o Chile está fazendo hoje, que é o novo conceito de Carmener. Porque quando o Chile redescobre ela nos anos 90, quer fazer vinho de Carmener e quer transformar ela na sua uva emblemática, para ter um destaque internacional ainda maior. Por que uva emblemática? Como a Argentina fez com a Malbec. A Malbec se adaptou muito bem à Argentina. A Argentina dá um destaque para essa uva se torna uma grande referência. E aí a Argentina vende Malbec de alta qualidade para o mundo. E o Chile, de modo geral, nunca teve essa uva emblemática. Os melhores vinhos chilenos são cortes bordaleses. São cortes onde entram essas uvas de Bordeaux. Cabernet Sauvignon, a Merlot, a Cabernet Franc, a própria Petit Verdot, Carmener de vez em quando. Então o Chile tenta, quando redescobre a Carmener, dar aquele impulsionamento. Temos uma uva emblemática, mas, gente, Carmener é uma uva difícil. Então tem aquela enxurrada de Carmener pro mercado, porque até aí eles achavam que era Merlot. Aliás, eu tenho uma história muito legal, né? Eu tive uma aula lá dentro da Wines of Chile, lá no Chile, com o presidente da Associação Chilena de Sommelier. E ele contando essa história, e claro, né? Nós lá perguntando, grupo de brasileiros estudando, perguntaram pra ele, tá, mas como assim confundiram, né? São uvas que não são diferentes. Aí ele fala, pois é. Até hoje a gente, essa história, a gente não sabe como a gente fazia isso, tá? Eu não sei como é que a gente confundia. Eu não sei, tá? Porque é uma uva completamente diferente. Amadurecimento diferente, estrutura diferente. Mas tem uma teoria porque que eles confundiam, tá? Mas achavam que era um clone de Merlot. E o Chile, durante muito tempo, botando Carmener no mercado. Bota Carmener no mercado, bota Carmener. Nossa uva referência aqui, nossa referência, bota Carmener. Só que muito vinho com qualidade muito baixa, porque é uma uva difícil. E hoje, o Chile está passando o segundo marco. Então, o primeiro marco foi redescobrir a Carmener e botar a Carmener como uma referência. Não deu certo. Por quê? Porque demorou primeiro a fazer grandes vinhos. Segundo, muito vinho com qualidade muito baixa. Muito vinho com qualidade, porque ela não é fácil. Precisa de locais muito apropriados para ela amadurecer. Tanto que em Bordeaux hoje, pouco eu vou falar sobre as regiões, tá? Tanto que em Bordeaux hoje, a Carmener, ela é plantada, assim, ó, um ou outro chateau que planta uma pequena área. Então, quem tem os chateaus que tem Carmener, o que acontece? Né? A Carmener mais ou menos chega assim, 0,5% dos vinhedos, quando muito 1% dos vinhedos, quando tem Carmener. Porque aonde também ela é plantada, de certa forma, quem tem, e tem até alguns produtores convertendo alguns vinhedos em pequeníssima quantidade para ter Carmener. Né? A gente tem, por exemplo, Brand Cantenac, que é um chateau importante de Bordeaux, que é um Second Vin. Não Second Vin, não é um Premier Grand Cru Classé, ele é um Grand Cru Classé de segundo nível, de 1855, né? De segundo nível de classificação, não é um Premier. Replantou, agora há pouco tempo, né? Quase 10 anos atrás, replantou 0,5% da sua área com Carmener. E usa no seu vinho referência, no seu vinho ícone, né? No seu Grand Vin. Ele usa, né, em torno de, em alguns anos, quando amadurece bem, 0,5%, 1%, não passa disso. Então ela é a uva que vai entrar para um temperinho para quem entra. O Chile está vivendo o segundo momento hoje. Qual é o segundo momento? A nova onda do Carmener. Que é o seguinte, primeiro, entende que ela é uma uva que tem caráter herbáceo. Então, vinho de Carmener, gente, dificilmente não vai ter caráter herbáceo. Eu teve até uma aluna que me mandou um Carmener brasileiro, que é feito pela vinícola Hélios, tá? Que é feito, até feito aqui no Rio Grande do Sul. A Hélios, se eu não estou enganado, ela é de São Paulo. Que não tinha muito caráter herbáceo, né? Tinha, mas bem controlado, assim, mas muita presença da madeira, e a madeira até sobrepondo o caráter herbal. Então tinha o caráter de fruta herbal e a madeira com nível acima, que é um estilo de produção, tá? Mas de modo geral, Carmener tem o caráter herbáceo, e é isso que o Chile entendeu. Disse assim, não, assim, a Sauvignon Blanc tem caráter herbal. Às vezes perde, mas de modo geral vai ter. Então o Chile já entende isso hoje, que vai fazer vinhos mais frutados, vinhos mais frescos, vinhos com o caráter herbal e com a madeira muito mais controlada.
Porque como é uma uva difícil, os chilenos, de modo geral, a produção chilena, ou deixava sobrematurar a uva, ou metia madeira nova, que muitas vezes até era madeira alternativa, ou madeira muito tostada, para o aroma da madeira sobrepor o aroma herbal. E aí ficava uma porcaria. Aí não ficava bom mesmo. Então essa nova onda de Carmener mais fresco, essa nova onda de um Carmener mais frutado, mais o caráter herbal presente, é um novo estilo. Um pouco mais de frescor, um pouco mais de acidez, ou seja, vinho um pouco mais equilibrado. Eu até trouxe um produtor aqui que faz essa nova linha. Se vocês quiserem provar que não são vinhos tão caros, que é Pascal Marty. Pascal Marty é um enólogo francês, um grande enólogo, e aqui 2 vinhos que vocês podem provar que tem essa linha. O Ilaia, que é uma linha um pouco mais, acho que é a linha reserva, e o Pirca, que é a linha Gran Reserva de Carmener, que faz nesse estilo, que faz esse estilo mais frutado, um pouco mais fresco, mas com a estrutura, uma boa estrutura tânica, e a nota herbal presente, porque é oriundo, é primário da uva, essa nota herbal. Tá? É aroma primário da Carmener. Então não é tentar tirar esse aroma, mas é lidar com ele. Mas não é uma uva fácil, tá? Mas é legal vocês entenderem esse novo conceito, ou seja, tem subido muito esse nível de qualidade médio da Carmener. Mas não é uma uva muito plantada. Mas ela cresceu, depois que ela foi redescoberta, ela cresceu. Então ela ganhou um percentual, ela mais que, né, quadruplicou aí a sua produção no mundo, principalmente por causa do Chile. Né? Os chilenos plantam bastante essa uva e dão um bom destaque para ela. Mas já entendeu, né, deixar um pouquinho de lado. Quem está falando do Pascal Marty foi o criador da Almaviva. Pascal Marty é um grande enólogo, tá? Qualquer vinho do Pascal Marty recomendo fortemente. Ele é um grande enólogo. Pascal Marty ele não só criou a Almaviva, Pascal Marty não só criou o Opus One nos Estados Unidos, como o Pascal Marty, ele era enólogo do Mouton Rothschild, né? Premier Grand Cru Classé de Bordeaux. Então é um baita enólogo. Hoje ele mora no Chile e tem a vinícola dele. Então é um baita de um cara, tá? Baita de um cara mesmo. Bom, vamos lá. A questão da Carmener, o Chile então redescobre e começa a dar um destaque para essa uva. Mas ela é uma uva difícil. E por que ela é uma uva difícil, tá? Primeiro, ela tem a parte, ela é vigorosa, então tende a ser muito, a parte verde a crescer muito. Ela é uma uva tardia, mas não só isso. Porque se é uma uva tardia, é mais fácil deixar, é melhor deixá-la no cacho mais tempo, amadurecer mais. Mas ela, muitas vezes, vai perder a acidez muito rápido. Então, tende a fazer um vinho desequilibrado. Não é fácil lidar com ela. E ela é uma uva difícil porque ela é muito sensível. As raízes da Carmener tendem a sofrer muito ataque. A própria uva, o próprio cacho pode sofrer muito ataque de fungos e tudo mais. E ela é muito irregular também quando ela passa da floração, que vai começar a se formar o cachinho. Né? Porque a gente sabe que dentro da florzinha, do processo, né, do ciclo da videira, aquelas florzinhas vão se tornar uvinhas. E tem uma fecundação que acontece ali. E ela tem esse rendimento muito irregular. Então, é difícil produzir Carmener. É difícil, não é uma uva fácil. E precisa ter locais muito adequados, porque a Carmener ela gosta de um ambiente relativamente seco, mas ela gosta de umidade no solo, mas ela não gosta de umidade em excesso na videira. Por exemplo, nas folhas, no cacho, porque ela é sensível. Mas gosta de ter uma umidade suficiente no solo para ela buscar essa umidade. Ela gosta de amplitude térmica, porque durante o dia vai amadurecendo, durante a noite reduz o metabolismo e estende esse processo de maturação. Isso faz com que ela retenha um pouco mais a sua acidez, que se perde relativamente rápido. Ela gosta de solos que retêm um pouco então da umidade. Por exemplo, solo argiloso ela gosta. Mas não é locais úmidos. Por exemplo, a Serra Gaúcha. A Serra Gaúcha tem solo argiloso, mas é um local muito úmido. Não vai amadurecer a uva. Não vai conseguir. Então, ela é uma uva chata pra caramba. Difícil pra caramba. Então, é muito irregular a produção. E o que acontece com a Carmener? O que é muito difícil fechar na Carmener? O que é uma maturação perfeita de uma uva, gente? Maturação perfeita, ela encaixa janelas, que é a perda da acidez, mais o ganho de açúcar e a maturação fenólica, principalmente. E a maturação fenólica é aquela maturação de cor, é a maturação de tanino, é uma maturação de aromas e sabores, muita essa maturação da casca da uva. Então encaixar, porque
a perda de acidez, o ganho de açúcar e essa maturação de aromas e sabores acontecem em tempos diferentes, não é perfeito. E aí vai depender muito do local, vai depender muito da uva. A Carmenère encaixar essas janelas é muito difícil. Então a Carmenère, o que acontece? Ela perde a acidez muito rápido. Como ela precisa amadurecer um pouco mais, ela vai ganhar mais açúcar e muitas vezes não amadurece a parte fenólica, principalmente a parte de aromas e sabores. E aí esse caráter herbal predomina na uva, mais do que ela já tem naturalmente. E aí o que acontece, por exemplo, locais muitas vezes muito quentes, a Carmenère não consegue fechar a janela. Muitas vezes o que acontece? Ela vai perder acidez muito rápido e concentrar muito açúcar. Que quando a parte de aromas e sabores se desenvolve, muitas vezes é quando a uva já está sobremadura, como nesse gráfico aqui, ó. O que acontece? Perdeu a acidez muito rápido, concentrou muito açúcar porque teve que deixar mais no pé, mais tempo na videira para ela conseguir amadurecer a parte principalmente de aromas e de sabores. Só que aí a acidez já tá no chão, né? Quando colheu. E aí muitas vezes tem que colher a uva já sobremadura. Então esse caráter de fruta, geleia, compota, de ameixa passa, muitas vezes de uva passa, de frutas passas, acaba sendo muito predominante e baixa acidez. Então são poucos locais no mundo onde consegue encaixar essas janelas de colheitas. E a gente vai começar a ver esses locais agora. Mas primeiro entender um pouquinho da tendência, do perfil médio. Lembrando que esses gráficos sempre são gráficos de uma média, tá, gente? Ou seja, é uma média, não são todos os vinhos de Carmenère que tem esse perfil. Qual é a tendência? A ela ter uma intensidade de cor de média para muita, uma boa intensidade, pelo menos média, de aromas e sabores, esse tanino normalmente médio, subindo um pouquinho mais macio, não é tão adstringente. Só que tende a fazer vinhos com um pouco mais de álcool e um pouco mais de corpo. E o grande desafio dela vai estar aqui na acidez, porque essa acidez tende a ser de média descendo. Então quem procura um vinho bom de Carmenère, o que precisa? Precisa ter uma acidez interessante, precisa ter um bom equilíbrio frutado com as notas herbais, e quando tem passagem por madeira, que a maioria dos Carmenères acabam tendo, que esse aroma de madeira aporte características positivas, deixe o vinho mais complexo, do que tente encobrir os aromas herbais que a Carmenère tem. Então esses são pontos importantes. E mais do que isso, que não tem excesso de álcool, que não tem esse excesso de caráter de fruta sobremadura. Mas não é fácil. E aqui, por que os chilenos disseram que durante muito tempo ela foi confundida com a Merlot? Porque elas têm folhas relativamente parecidas. Né? O formato das folhas são parecidos da Carmenère e da Merlot. Ah, então disseram por isso que confundiam com um clone e achavam que se chamava um clone de Merlot, chamado Merlot Noir no Chile durante muito tempo. Mas vamos entender um pouquinho das regiões. Vamos entender um pouquinho de como se apresenta o vinho no mundo. Mas antes da gente entrar nas regiões, vamos degustar um vinho, certo? Um vinho de Carmenère, né? Eu tinha feito duas propostas para vocês. Que a gente poderia degustar um vinho ou um Carmenère 100% da Casa Silva, ou um Carmenère em corte, porque é muito comum também no Chile os vinhos de corte, que é da Ventisqueiro. Ele vem de regiões ali do Vale Central, na verdade do Vale do Rapel, depois eu mostro para vocês, tem dois vales bem importantes ali, que é Colchagua e Cachapoal, tá? Esses vinhos vêm desses vales, tá? Esses dois vinhos. E o mais votado foi o Carmenère 100% da Casa Silva. E olha que interessante, tá? É um vinho que é de uma região, que é uma região boa, que é uma região adequada para Carmenère, uma das melhores do Chile, inclusive, que é essa região do Vale do Colchagua, tá? Vale do Cachapoal também, ela vai bem, principalmente em Pelmo. E o vinho que ganhou foi o Carmenère da Casa Silva, tá? Então vamos começar a degustar esse vinho. Vamos ver um pouquinho do que ele apresenta nas suas características, tá? Eu tirei uma dose aqui dele, com Coravin, e a gente já pode ver, então na parte visual, vamos guardar na pinha aqui, que é um vinho que tem muita intensidade de cor, né? Vocês podem ver aqui, é um vinho que realmente tem uma intensidade muito grande de cor, com essas cores bem presentes, né? A tonalidade rubi, mas uma bordinha ainda parece um toquezinho violáceo, né?
Ah, o toquezinho violáceo ainda aparece aqui. Ah, ok, mas predomina essa nota rubi, vermelho. Aí a gente pode ver que é um vinho bem brilhoso. Esse é o Safra 2017. Então, um vinho bem brilhoso. Um vinho que tem bem límpido também. Bacana. No nariz. Bom, primeiro, intensidade de média para muita. É um vinho que só tem aromas de vinho, não tem nenhum defeito. Mas já dá para perceber que os aromas herbais e os aromas frutados de longe aparecem aqui destacado. Ainda não agitei a taça, tá? E depois alguns aromas especiados começam a aparecer. Então vamos agitar a taça agora e vamos entender melhor esses perfis. Vamos lá. Bom, grita aqui, tá? Grita. Primeiro que o álcool, mesmo agitando a taça, ele não sobra, né? Não tem uma pungência que incomoda o nariz. Perfil de fruta. Uma ameixa madura, um mirtilo maduro muito presente e uns aromas herbais que lembra pimenta verde. Lembra muito aquela pimenta em grão verde. Mas assim, ó, bastante, tá? E a fruta e o herbal muito presentes, muito, muito presentes. Depois tem esses aromas especiados, tem um toquezinho de caramelo, tem um toquezinho de anis estrelado, bem gostoso. Esse vinho é 100% Carmener, tá? 100% Carmener. Casa Silva S7, que é um single vineyard da Casa Silva. Depois eu mostro um pouco mais pra vocês. Mas o aroma, e assim, ó, ele tem uma boa intensidade e tem uma boa complexidade. Porque eu vou agitando a taça e ele vai mostrando mais perfis frutados. Então ele e tem uma nota tá começando a ficar mais evidente, uma nota lática, né? Provavelmente a fermentação malolática. E a nota da tosta, né? Essa nota provavelmente da madeira, essa nota empireumática também ganhando um pouquinho mais de intensidade. Na boca, vamos ver? Hum. Primeiro gole que a gente não avalia, mas já dá pra perceber que é um vinho potente, é um vinho intenso, tem um pouco mais de corpo, o tanino já não é tão evidente. Não é tão evidente não, o tanino é médio, aparece super bem, mas menos intenso que algumas características. Primeiro gole a gente passa o vinho pela boca, e agora o segundo gole a gente já começa a avaliar. Vamos entender quais são as características desse vinho. Mas já dá pra sentir algum caráter. Primeiro a parte estrutural, depois a parte de aromas e sabores. Um vinho seco, mas tem um residual de açúcar importante. É um vinho que o tanino é médio, mas bastante macio. Álcool entre médio e muito. Corpo entre médio e muito. Então tem um volume de boca muito presente. O álcool é bem integrado, mas ele tá bem evidente aqui. E tá dando um pouco mais de volume nesse vinho. E a acidez. A acidez desse vinho também é média. Então ele tem essa estrutura de corpo, essa estrutura de álcool um pouco mais evidente. Mas tanino muito gostoso, bem macio. Agora, características de sabor. Gente, características de sabor. De novo, muita fruta e muito herbal. E essas notas herbais em boca, até um pouco mais evidente essa nota de uma pimenta verde e uma nota que remete a alguma coisa de uma pimenta cozida, de uma pimenta defumada. Que tá junto com esses aromas, provavelmente empireumáticos, aparece muito bem. Então parece que ele tem uma notinha de merquém muito evidente. A merquém é uma pimenta chilena que ela é defumada. Muito gostoso. É muito gostoso pra carne, enfim. Sempre que eu vou no Chile eu trago. Então ele tem essa nota de merquém muito evidente. Essa nota então, de pimenta verde em grão e a nota de merquém muito evidente. E depois as notas frutadas em boca, até um pouco mais fresco. Já era no nariz, mas um pouco mais fresco em boca. Então lembra uma ameixa bastante madura. Lembra uma nota de uma amora, mas não é aquela amora extremamente preta. E depois essas notas especiadas bem evidentes. De novo, parece muito anis estrelado em boca. Bem gostoso, inclusive. E um toquezinho de alcaçuz também começa a aparecer. Que é mas esse alcaçuz mais que remete a alguma coisa de bala. Mas o vinho não é doce, tá? Ele é seco. Apesar de ter esse residual de açúcar um pouquinho mais evidente. Até esse caráter da fruta madura remete um pouco mais para isso. Mas é um vinho seco, tá? Legal. E tem uma boa persistência desse sabor. Esse sabor perdura um bom tempo. Então isso é legal também. Então aqui vale pontos positivos, né? Para isso, o nível de qualidade desse vinho, a gente já pode botar ele para Carmener muito bom, tem bastante tipicidade de Carmener, que é o S7 da Casa Silva, que é um Carmener single vineyard, tá? E ele varia aí, deixa eu ver o teor alcoólico dele.
deve ter aí seus 14,5% de álcool, mais ou menos. Certo? Vamos ver aqui. 14%. A 14% de álcool. Esse álcool bem evidente, assim. Mais agradável, tá? É um vinho, é um bom vinho de Carmenère. E até pro nível de qualidade para Carmenère, ele expressa bem a tipicidade de Carmenère. Tá entregando super bem, tem uma boa complexidade. Já pode botar ele como um vinho muito bom, tá? Ele tá ali entre o bom e muito bom, mas muito bom ele vai bem também. Porque entrega super bem, tá? Mas assim, legal da gente perceber que essa nota herbal tá super presente no vinho, tá? É super evidente, ok? E isso que o Chile começou a entender nos últimos anos. Não vamos brigar com a nota herbal. É mesmo querer tirar a nota herbal de Sauvignon Blanc. Não vai perder. Então vamos lidar com ela. E claro, vai se tornar uma uva importante para corte, para alguns varietais, tudo mais, mas não vai ser um protagonista, apesar que algumas vinícolas dão um bom destaque para ela. Tem alguns bons vinhos, né? E aí no mundo onde a gente tem então Carmenère, alguma coisa na França, região de Bordeaux, e alguns produtores resgatando um pouquinho mais, mas pouquíssima coisa. Na China, eu vou mostrar um pouquinho para vocês, e no Chile, que é o principal local. Né? Chile é o principal produtor dessa uva hoje no mundo. E para nós aqui no Brasil, a gente recebe relativamente bem os vinhos chilenos aqui, né? A gente gosta dos vinhos chilenos. E nós no Brasil também já estamos um pouquinho mais exigentes com os vinhos chilenos, que durante muito tempo a gente consumia tudo que era ruim do Chile. Hoje a gente é um pouquinho mais exigente. Bom, ela nasce aqui, na região de Bordeaux. Ela, de modo geral, é mais fácil plantar na margem esquerda, principalmente aqui dentro do Medoc e do Haut-Medoc. Mas aqui ela perde protagonismo, porque Cabernet Sauvignon, que também vai bem nessas áreas, principalmente nesses solos mais quentes, esses solos onde amadurece um pouco mais, é protagonista. Então o Cabernet Sauvignon é protagonista. Alguns produtores têm uma parcelinha ali, poucos produtores de modo geral, uma outra parcelinha com ela, e às vezes algum produtor tentando resgatar, né? Mas, gente, quem tem é 0,5% dos seus vinhedos, é 1%, e de vez em quando entra num vinho, quando amadurece bem, pode entrar nos vinhos, né, esses grands vins, né, são os vinhos ícones dos chateaus, se não entra num second vin, ou entra aí nesse vinho mais genérico que alguns chateaus têm, tá? Bom, já contei para vocês a história da filoxera, e aí, aqui uma vantagem para o Chile, porque o Chile lida muito bem com a filoxera. E, gente, a filoxera é um bicho do mal, tá? A filoxera, ela ataca a raiz da videira, porque ela morde a raiz da videira, e ali onde ela morde primeiro, que entra fungos, então a videira é muito suscetível a doenças, e mais do que isso, ela pode, esse bicho desgraçado, ela fica dentro da areia, fica dentro do solo. Então não tem como fazer tratamento na raiz da videira. Por quê? Porque tá dentro do solo, não tem defensivo que entre para matar esse bicho do mal aqui. E mais do que isso, esse bicho ele tem uma fase que ele voa, ele chama fase alada, ou seja, ele migra de vinhedos para vinhedos. Então daqui a pouco vai estar infestado essa desgraça, né? Pode atacar a folha, é um bicho do mal, tá? O que se desenvolveu para combater a filoxera foi a tal da técnica da enxertia, que bota as raízes de Vitis labrusca, das videiras americanas, porque ela não ataca essa raiz, e bota o restante da estrutura, né, dá de uma videira Vitis vinífera, e aí vai desenvolver com a característica da Vitis vinífera. Só que o Chile, de modo geral, o Chile ele não é imune, tá, gente? Mas o Chile, de modo geral, é mais resistente à filoxera. Mas eles cuidam bastante lá também, tá? Eles não querem esse bicho lá. Então no Chile ainda tem alguns pés francos, e diz que a Carmenère lá sobreviveu também por causa disso. Tinha algum, porque a Carmenère, a videira, ela é mais sensível à filoxera do que outras videiras. A Carmenère é muito sensível, mas o Chile muitas vezes não tem a filoxera em muitas das suas áreas. Então a Carmenère se deu bem lá. E que essa filoxera destruiu as regiões, né, os vinhedos de Bordeaux, e Bordeaux não quis replantar essa uva mais. Tá? Essa é a história. Mas ela entra no corte bordalês. Mas entra em pequeníssimas quantidades. Né? As uvas principais do corte bordalês vão ser Cabernet Sauvignon, a Merlot, a Cabernet Franc e a Petit Verdot. E aí vai também ser autorizada a Malbec e a Carmenère. Tá? E agora tem as novas uvas que estão
sendo permitidas em pequenas quantidades para se testar. Então, quem tem Carmener tem um vinhedinho minúsculo lá de Carmener em Bordeaux. Mas a China, que é um dos países de maior volume de vinho no mundo hoje, tem Carmener plantado. E, gente, lá a Carmener se chama Cabernet Grenache. E os chineses dizem que não é. Que é, na verdade, uma uva, que provavelmente talvez seja Cabernet Franc, porque ela é muito antiga nessa região. Ela é muito antiga de produção, principalmente a Shangyu, que foi a vinícola que levou esses vinhedos de uvas bordalesas para a China, isso no final de 1800. É uma vinícola muito, muito antiga, e que levou para lá, né? Então tem lá, só que vocês vão encontrar ela com esse nome. E os pesquisadores dizem que não, é Carmener, é idêntica, é a mesma estrutura de uva. E a região mais famosa para Carmener aqui vai ser essa região chamada Shandong, que inclusive tem aqui um chateau, eles gostam de chamar muitos dos vinícolas aqui de chateau, o Chateau Shangyu Castel, que é um produtor importante, inclusive chegava no Brasil esse vinho, que é a vinícola mais importante da China, que é essa aqui, ó. Até trouxe alguns rótulos para vocês. E quem importava esse rótulo pro Brasil era o wine.com.br. E tá aqui, ó, esse vinho, tá? Que eles inclusive dão essa referência desse rótulo um pouco mais azulado, é Cabernet Grenache, que nada mais é do que a Carmener. Mas eles usam também bastante para corte, tá? Que são vinhos de maior qualidade, entre aspas. O que acontece com o vinho chinês? A grande maioria, tá? E essa vinícola é a Shangyu. São vinhos que são meio secos, né? Ou são meio doces, nesses dois perfis. Ou seja, tem um residual de açúcar grande. São vinhos que têm uma doçura presente muito evidente, porque o perfil de consumo na China, tem muita dificuldade para vinho seco. Então eles gostam muito de vinho com doçura, com residual de doçura importante. E sim, tem bons produtores. Essa vinícola é uma boa vinícola, tá? A wine.com.br de vez em quando traz alguns vinhos deles. Tinha no portfólio da Wine. A última vez que eu olhei não tinha mais, tá? Quando a Wine trouxe o lote, eu consegui comprar algumas garrafas. E aí tá provando, ainda tem Chardonnay. Eu tenho esse aqui que eles chamam que é o Chateau, que é o corte deles mais importante. Mas são todos vinhos meio doces, tá? São todos vinhos meio doces, né? Todos vinhos residual de açúcar bem importante, né? A gente pode chamar de demi-sec aqui no Brasil e tudo mais, mas são vinhos meio doces, tá? Mas não é... Bom, de modo geral, são vinhos mais pesados, mais intensos. Mas, de modo geral, a melhor área para Chardonnay no mundo, para Carmener no mundo, é o Chile. Chile com certeza, tá? E aí, só que não são todas as áreas do Chile. A gente vai ver algumas que se destacam. E essas áreas, principalmente, gente, aqui, ó. Vou fazer aqui para vocês, que é essa área chamada Vale do Rapel, tá? O Vale do Rapel é a melhor área para Carmener no Chile, disparado, certo? E principalmente os melhores vêm porque o Chile tem 3 influências hoje que eles estão dando um trabalho importante, tá? Já vou responder algumas perguntas de vocês aqui, tá? O Chile tem 3 áreas importantes, que é a área costa, entre cordilheiras e Andes. Costa com influência aqui, bem importante, do Oceano Pacífico. Entre cordilheiras, vocês estão vendo aqui no mapinha, né? Essa areazinha que vocês estão vendo demarcado em verdinho, que fica entre a Cordilheira da Costa e a Cordilheira dos Andes. Né? A areazinha azul aqui, vocês estão vendo que é a influência costa. E essas areazinhas aqui, que são mais puxadinho pro marronzinho, laranja escuro, são Andes, sopés dos Andes. Da onde vem alguns dos melhores vinhos tintos do Chile, vêm dessa influência Andes. E não à toa que alguns dos melhores Carmeners vêm daqui. Mas aqui são uma região importante para corte bordalês como um todo. Então, alguns dos grandes vinhos vêm daqui. Carmener, ela vai bem, inclusive ela é redescoberta aqui, ó, no Vale do Maipo, na Vina Carmen. Os vinhedos da Vina Carmen estão ali divididos, né? Tem uma Vina Carmen do lado da Santa Rita, então seus vinhedos são divididos. E então ela foi redescoberta aqui no Maipo. E é bem plantada aqui, principalmente no Maipo antes.
O que acontece com a Carmener quando vem normalmente dessa área entre cordilheiras? É aquele Carmener que a gente vai ver mais pesado, um pouco mais alcoólico, um pouco mais, que perde um pouco mais a acidez, né? No sopé dos Andes, consegue equilibrar um pouco mais esse perfil de fruta com caráter herbal e ter um pouco mais de frescor e um pouco mais de caráter da fruta. Um pouco mais de frescor, um pouco mais de acidez e o caráter da fruta um pouco mais fresca, tá? Tá, já vou falar dessas regiões importantes aqui no Chile, mas deixa eu trazer algumas perguntas de vocês aqui, que vocês estão trazendo. Deixa eu responder algumas perguntas de vocês. Primeiro, falando se tem vinho na China. Gente, a China está cada vez mais. É um produtor de volume muito importante e tem aumentado muito a qualidade. Tem vários vinhos chineses premiados e daqui a pouco a China é uma grande produtora de tudo, tá? E tá subindo o nível de qualidade. Faz muita coisa sem muita qualidade, vinhos meio enjoativos, doce e tudo mais, mas faz alguns vinhos interessantes. Inclusive essa vinícola, Changyu, ela seguidamente ela é premiada, tá? Mas assim, são vinhos um pouco diferentes do que a gente eu digo, o consumidor médio no Brasil até consegue se adaptar bem com o vinho chinês. O consumidor já bebe vinho, prefere vinho seco já há mais tempo, tem um pouco mais de dificuldade. Deixa eu trazer mais algumas perguntas que vocês estão trazendo aqui e eu já volto para a nossa aula, para a nossa apresentação. A Angélia falando, tem dificuldade com Cabernet Sauvignon, mas acha a Carmenère mais delicada. De modo geral, enfim, difícil generalizar, né? A Carmenère tende a ser um pouco mais macio a sua estrutura, tem um pouco mais de álcool, esse álcool também deixa o vinho um pouco mais macio. O Luiz falando que já provou Close Pauta, né? Um grande produtor, alta qualidade, inclusive. Bacana. Close Pauta é um produtor, é um vinho, na verdade, né? Que é o vinho ícone da Casa La Postoli, de altíssima qualidade. Portugal, o Luiz está falando que não chega, né? A Andréia pedindo para falar um pouco mais sobre a Petit Verdot. Eu vou falar uma aula mais adiante sobre a Petit Verdot, que é uma uva que merece, tá? Eu já provei grandes vinhos de Petit Verdot, só que é uma uva que dificilmente ela é vinificada ou ela é envasada, porque muitas vezes ela é vinificada, né? Ela é vinificada separado, mas dificilmente ela vai entrar em vinho varietal. Ela acaba entrando normalmente em corte, né? Mais algumas perguntas para vocês. Por que ela ganhou fama de ser a uva ícone do Chile? O Marcelo perguntando. Ela não é a uva ícone do Chile. O Chile tentou, mas não é a uva ícone, né? O Chile, na verdade, é o local mais adequado para Carmenère hoje no mundo do que a gente conhece por enquanto, né? Lembrando que o mundo está mudando bastante, mas o Chile, principalmente essas áreas que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, são os locais mais adequados para uva, né? Principalmente essa área central. A filoxera, falando da filoxera, sim, a filoxera devastou não só a região de Bordeaux, mas filoxera devastou, né, os vinhedos da Europa quase toda, da França muito, chegou na Itália, foi terrível, né? Filoxera ali, até entender como lidar com ela foi um problema muito, muito sério, né? O Zé tá perguntando da família das Carmenettes se é a que tem mais caráter herbáceo. É a que predomina. Das tintas, né? É a que predomina, sim. Normalmente tem mais. Mas, por exemplo, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, a própria Merlot tem esse perfil, tem esses compostos metoxopirazina. E aí aqui vai o nosso agradecimento especial para um grande pesquisador que já faleceu, que foi um professor da Universidade de Bordeaux e um grande enólogo de vinícolas incríveis, Denis Debordier, né? Denis Debordier, infelizmente, já nos deixou. E mais um grande enólogo que entendeu melhor esses complexos de pirazina, das metoxopirazinas, e o mundo hoje começou a vinificar muito melhor essas uvas, né? Por causa também das pesquisas de Denis Debordier. Grande, grande enólogo, né? Mas morreu já faz alguns anos. Mas o filho dele continua a vinícola, tá? Então vocês encontram vinhos da família de Bordeaux aí, que são bem interessantes, né? Inclusive, vários vinhos, tanto tinto quanto branco. E tem preços bem bons, tá? Quem importa dentro de Bordeaux para o Brasil é a Porto a Porto e a Casa Flora. São bem legais, os vinhos são bem, bem bacanas. Chateau Aura, ele tem sauternes incríveis. Então, são bem legais os vinhos deles. A Carolina, eu tinha ouvido falar Cabernet Franc quando tomei por lá. Talvez seja por isso que achei estranho na época. Eu julguei. Sim, Cabernet Franc. Enfim, eles têm Cabernet Franc também bastante. A Carolina tá falando da China, tá? A China tem bastante Cabernet Franc também, tá? Mas também tem bastante a questão da Carmenère, que muitos eles acham que seja Cabernet Franc, né? Eles defendem até uma uva oriunda da Cabernet Franc, mas
né, o mundo de modo geral, os pesquisadores dizem que é Carmener. Tá, vamos voltar para a aula, vamos voltar um pouco mais aqui de conteúdo, para eu mostrar essas regiões importantes para vocês de Carmener. E os melhores vêm dessa área aqui de influência Andes, ou seja, no sopé dos Andes. E aonde tem essas duas áreas melhores? Aqui. Pega a referência de Santiago, não é aqui que tá? A mais ou menos 100 quilômetros de Santiago para o sul, a gente vai chegar nessas duas áreas aqui. Vale do Cachapoal, aqui em verdinho, e Vale do Colchagua, aqui em laranjinho. Aqui, gente, inclusive tem um estuário importante aqui. Tem dois rios importantes que vão chegar aqui, o Cachapoal, vai formar aqui o estuário do Colchagua, né, que depois vai desaguar no mar. Então aqui são vales importantes, e essas duas áreas é o que tem de melhor para Carmener no mundo. Primeiro falando um pouquinho do primeiro vale, que aqui, que é o Vale do Cachapoal, esses dois vales, essas duas áreas aqui, macro áreas, eles formam o chamado Vale do Rapel, tá? Então essas duas áreas aqui, a região aqui na verdade se chama Rapel, tá? E esses dois vales são importantes para a produção de vinho tinto como um todo. Faz vinho branco, mas vinhos tintos de altíssima qualidade, ok? Bacana. Então vamos lá. Aqui no Vale do Cachapoal, menos áreas de vinhedos, né? Tem uma área aqui que é considerada uma das melhores no mundo, suprassumo do suprassumo, que é aqui, ó, essa areazinha aqui chamada Pelmo, tá? Que é uma área muito, muito valorizada. É uma área que é entre cordilheiras e tem uma série de fatores terroir que faz que a área tenha altíssima qualidade nas suas uvas. Mas lembrando que mesmo aqui no Chile vai sofrer com influência da safra. Então não é todo ano em todo lugar que Carmener vem bem. Né? Por exemplo, a Conte Toro faz um vinho aqui em Pelmo que se chama Carmim de Pelmo. Só que não é todo ano que a Conte Toro faz esse vinho. São só nas melhores safras. Tá? E aqui o que a gente tem? Primeiro, solo argiloso, que favorece muito, né? Aqui, ó, favorece muito a Carmener, porque retém um pouco mais de umidade. Tem uma quantidade de chuva que não deixa a região úmida. Opa, aqui, ó. Que não deixa a região tão úmida, 400 milímetros, 500 milímetros, mas que retém bastante a umidade no solo. Depois, são cadeias montanhosas também que tem aqui, que também favorece ter uma maior amplitude térmica. Ou seja, essa soma de fatores vai permitir que a Carmener tenha alta qualidade aqui no Cachapoal, principalmente em Pelmo. Pelmo, gente, essa soma de fatores faz com que consiga encaixar melhor essas janelas de acidez, açúcar e fenólica. Tem várias vinícolas, vocês vão encontrar vários vinhos. Aí você vai perguntar, Marcelo, uma dica para comprar Carmener. Dica número 1, bons produtores. Dica número 2, que a Carmener venha ou do Cachapoal ou do Colchagua. Certo? Não é à toa, meninos e meninas, que os dois vinhos que eu tinha pra gente degustar hoje, para escolher, olha aqui, ó, o Vértice, Vale do Colchagua, Ventisqueiro. Olha aqui o Casa Silva, Los Lingues. Los Lingues é uma denominação dentro de Colchagua. Então, esses dois vinhos, por exemplo, grandes vinícolas, grandes produtores, alta qualidade, fazendo Carmener das áreas onde melhor produz. Falei para vocês antes, Pascoal Martí. Pascoal Martí produz a maior parte do seu Carmener, vem dessas áreas. Então, mas não significa que só aqui tem Carmener bom? Não, né, gente? Tem Carmener bom em outras áreas também. Mas aqui é mais fácil encontrar vinhos melhores, certo? Com essa uva. E aí tem várias vinícolas. Então, dica número 1, bons produtores. Dica número 2, os vinhos que venham dessa área, certo? Cachapoal e Colchagua. Essa é outra dica importante, ok? Por quê? Porque quando a gente consegue encontrar bons vinhos de bons produtores, de bons anos, e por isso que muito Carmener não é tão interessante, porque não é uma uva fácil, a gente tá vendo, a gente tem boas experiências. E depois, vinhos que sejam mais frescos, que não sejam tão alcoólicos. Por exemplo, a gente tomou um Casa Silva que vem de uma dessas áreas com 14% de álcool. Esse vinho tranquilamente poderia ter 14,5%, ter ido a quase 15% de álcool. Que não é o que melhor vai se produzir com essa uva normalmente. Certo? Então vão anotando essas dicas aí para vocês terem menos dificuldades ou tendo menos experiências ruins com a nossa querida Carmener. Tá? Então bons produtores sempre é importante, não esqueçam disso.
regiões também. Tá, mas vamos voltar para nossa apresentação para a gente poder entender um pouco melhor. Aqui de Cachapoal, a gente tem essa região de Pelmo, e aqui tem o Carmim de Pelmo. Olha aqui uma cadeia montanhosa, protege da chuva que vem do mar, para não deixar essa região tão úmida. Carmener não gosta de região úmida. Olha aqui o vinhedo, por isso que inclusive se chamam de Carmim, né? Carmim de Pelmo. É um vinho feito com Carmener, pode entrar um pouquinho de outras uvas no corte, mas normalmente predomina Carmener. Olha aqui as videiras depois da colheita já, né? Entrando no outono. Olha aqui todas as videiras bem com essa cor carmim, né? Inclusive uma das referências. Mas são caros, tá? Esse é um Carmim Pelmo, é um vinho caro. A Conditor foi uma das primeiras a valorizar, assim, um Carmener de alta qualidade, como um vinho single vineyard, e com um vinhedo fazendo vinho varietal, puxado pro varietal. Então vale a referência para eles. Mas são caros, tá? Carmim de Pelmo é um vinho caro. Eu vou mostrar mais alguns vinhos que são referências aí com Carmener para vocês. Depois, Vale do Colchagua, que é esse vale que fica um pouquinho mais assunto. Então, lembrando aqui, tá? Aqui tá a divisão, né? A gente estava falando do Vale do Cachapoal, que é o verdinho. Agora vamos falar aqui do Vale do Colchagua, que fica aqui. Que tem outro rio importante aqui, certo? E vocês... Eu vou pegar aqui para vocês, ó. Essas duas áreas aqui, tá? Então, tem outro vale importante aqui, Rio Tinguiririca, que é esse aqui, né? Então, lembrando, aqui em verdinho, o Vale do Cachapoal, e aqui embaixo o Vale do Colchagua. E no Vale do Colchagua, aqui a gente tem uma concentração de vinícolas de alta qualidade e relativamente próximas essas vinícolas, certo? Que vai ser aqui. Então, o Vale do Colchagua, e até eu trouxe esse mapa aqui para vocês, porque a concentração de vinícolas de alta qualidade aqui é muito, muito grande. Olha só o que a gente tem aqui. Eu vou marcar aqui para vocês, tá? Olha o que a gente tem aqui. Olha a quantidade. Essa região aqui, São Fernando, é onde fica a Casa Silva. A gente vai ter... E aqui tem todas as vinícolas, né? Tudo marcadinhas, se vocês vão ver aqui. Ó, Conosur, Santa Helena, tudo marcadinho aqui. E aqui a gente tem a ferradura de Apalta, né? Que a gente vai ter a ferradura de Apalta mais ou menos aqui, ó. Em Santa Cruz, né? E a ferradura de Apalta concentra ali vinícolas. Tem dentro da ferradura de Apalta, que é uma sub-região também bem importante. A gente tem Vinamonte, a gente tem a Casa L'Apostoli, na entrada ali de Apalta a gente tem a Vilmanê, lá dentro a gente tem a Ventisqueiro. Então aqui a gente consegue ver que é uma concentração de vinícolas aqui em Colchagua de altíssima qualidade. Tem a Laura Hartwig, tem várias vinícolas bem legais aqui para vocês conhecerem. A Casa Silva é uma delas, que vale a pena conhecer. Bom, vocês vão entrar aqui num tempo, só Vilmanê também é muito legal. Casa Vinamontes, a Ventisqueiro, a L'Apostoli, tem muita vila legal, né? Muita vinícola, né? Vinícola legal aqui. E aqui, gente, a gente tem vinhos com uma qualidade bem, bem interessante, né? Aqui a gente tem também áreas montanhosas, a gente tem regiões um pouco mais secas, a gente tem um solo que favorece, a gente tem algumas áreas, principalmente no sopé dos Andes, com um pouco mais de amplitude térmica, e também vem muito bem, né? A Carmener aqui em algumas dessas áreas. Olha aqui a chuva, né? Umidade aqui em torno de 500, 600 milímetros. A cordilheira, a maturação, né? A gente tem um pouco mais de amplitude térmica, a gente tem essas cadeias de montanha que protegem um pouco dessa umidade que vem do oceano, essa chuva, né? A gente tem o solo que retém um pouco mais, a gente está vendo o solo aqui, ó, com uma presença de argila importante. A gente tem alguns solos pedregosos aqui que ajudam também no amadurecimento da uva. Então tem várias vinícolas legais e produtores legais. Tem muitas vinícolas no Chile que elas têm vinhedos nessas áreas, mas a vinícola não está aqui. Então o que é mais importante também quando vocês forem pegar a referência da região? Não é onde está a vinícola, mas o que está no rótulo. Da onde vem essa uva? A uva vem de Colchagua, a uva vem de Cachapoal. Só cuidado que tem... Hoje, o Chile, ele tem denominações que são autorizadas dentro desses macro vales. Então, por exemplo, a gente falou de Pelmo. Pelmo é uma denominação que fica dentro do Cachapoal. A Palta é uma denominação que fica dentro de Colchagua, né? Como Los Lingos, é outra área dentro de Colchagua. Então o Chile também tem isso, né? Tem essas áreas menores que também são permitidas aparecer no rótulo, mas que remetem a essas regiões que a gente vai ter Carmener de alta qualidade, né? Aqui para vocês o Descorchados, agora que saiu 2021, que elencou os 10 melhores vinhos tintos chilenos, segundo o Descorchados, tá?
E o que a gente não pode discutir aqui, que são grandes vinhos, que são alguns degustadores, né, comandado aí pelo Patrício Tapia. Então essa publicação do Descorchado mostrou o seguinte: de 10 vinhos que eles consideraram ícones do Chile, 2 vinhos de Carmener. O Carmim de Pelmo ganhou 98 pontos e o Santa Rita Floresta, que é um vinho, uma grande referência aí de Carmener também, aparecendo aqui com 98 pontos. É interessante da gente pensar. E lembrando, né, que o Chile, ele é comum o corte bordalês, então o Carmener pode entrar em outros, entre aspas, vinhos varietais e vinhos de corte, porque a exigência do Chile, gente, para delimitar um vinho varietal, para citar um vinho varietal, é 75% de uma uva. Ou seja, o Chile pode dizer que o vinho é Carmener, por exemplo, e ter 25% de uma outra uva e não declarar. Assim como qualquer outro. O vinho pode ter um vinho chamado de Cabernet Sauvignon e ter 75% de Cabernet Sauvignon e 25% de uma outra uva, das uvas autorizadas chilenas. Né? Então aqui, e legal, né? Legal que faça as referências. Olha que eu falei para vocês, ó. Um vinho Carmim de Pelmo vem daquela área de Pelmo, dentro de Cachapoal, e o Santa Rita vem da área de Apalta, que é dentro de Colchagua, dessas duas regiões. Mas claro, a gente tá falando de vinhos aí que são grandes referências, são vinhos caros e tudo mais. E aqui é uma desses ícones dos vinhos Carmener do Chile, né, de diferentes vinícolas. Quem quiser os vinhos referências, mas muito caros, tá? Caida e Razures, Carmim de Pelmo da Conte-Toro, o Herência, que é o vinho ícone da Santa Rita. A gente tem a Casa Silva, que faz o Micro Terroir e o Altura Recorte, o Purple Angel da Vina Montes. Então tem vários vinhos aí que são grandes referências de grandes vinhos com Carmener. E aí que todo mundo fala, né? Aí entra aquela questão do debate, do embate e tudo mais, né? E qual é a questão do embate? Carmener faz muitos vinhos não tão interessantes. Ah, por quê? Todo vinho interessante Carmener é muito caro. Não é, né? Nessa nova onda do Chile, de entender que a presença herbal é presente, é primária da uva, não tentar esconder isso com madeira, com sobrematuração e tudo mais, porque isso que acarreta em vários outros problemas e o que acaba não escondendo, tá? No Chile, de modo geral, a gente também tem outras áreas que tem Carmener, ok? Com certeza tem Carmener aí no Maule, de qualidade, no Vale do Maipo, de qualidade, né? Tem com certeza. Tá? E até algumas outras áreas aí que vocês vão encontrar Carmener aparecendo em outras áreas também, mas como concentração, o rapel como um todo ali com Colchagua e Cachapoal, tendo um pouco mais de destaque, tá? Lembrando que nada é absoluto, tá bom? Bom, meninos e meninas, estamos chegando no final da nossa aula. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.